Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários desta noite. E como sempre fazemos, pedimos aos irmãos para silenciarem os telefones celulares, a fim de que não haja interrupções nos nossos esforços. Nós vamos então, meus irmãos, fazermos a prece de início para os nossos estudos. Pedimos a todos que nos acompanhem em pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos, Senhor, do mal. Pois que vosso são o reino, poder, majestade, a glória para todo sempre, que assim seja. Senhor Jesus, amigo querido, estamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos até vós, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos na vossa casa, para estudar a boa nova que um dia o Senhor nos trouxeste, e que tem sido para nós uma bênção em nossas vidas. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para todos os irmãos e irmãs aqui presentes, bem como para os nossos familiares. O amparo e a proteção para os que se encontram nos hospitais, nas ruas, para os que se encontram nos presídios, nas casas de tratamento mental e espiritual. E ainda, Senhor Jesus, rogamos o vosso amparo e a vossa proteção para aqueles nossos irmãos que já partiram e que um dia perfilaram nesta casa como colaboradores corretos. Rogamos ainda, Senhor, de maneira bem especial, as bênçãos da recuperação para os nossos irmãos João Flávio e Marta Araújo. Que eles possam receber neste instante a visita dos vossos emissários. Especialmente rogamos de maneira bem especial aos colaboradores da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, para que leve até eles o lenitivo para suas dores e o alívio para os seus sofrimentos. Que as vossas bênçãos, Jesus, de paz e de misericórdia, recaiam sobre todos nós. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, que dá continuidade ao estudo desse capítulo, causas atuais das aflições. De duas espécies são as dificuldades da vida, ou, se o preferirem, provém de duas fontes bem diferentes que importa diferenciar. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa?
Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindre? Quantas doenças e enfermidades decorrem dos abusos, dos desequilíbrios, dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos nos corações pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas o seu desleixo. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das virtudes, das vicissitudes, ou seja, das dificuldades da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Temos ainda a questão de número 621 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos componentes da falange da verdade: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos: na consciência. Passamos a palavra para o Lucas para ele iniciar os nossos comentários dessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare em mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado dessa casa. Meus amigos, conforme a gente comentava na semana passada, na última terça-feira, nesse mês nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, às terças-feiras. E na semana passada, fazendo aqui uma breve e bem rápida recapitulação, relembrando o nosso estudo, nós vimos que, ao estudar as razões, o motivo e a justiça daquilo que a gente sofre nessa existência, o primeiro esclarecimento trazido por Kardec foi nos relembrar a natureza de nosso Pai Criador. Ou seja, uma vez que nós acreditamos na existência de Deus, nós precisamos relembrar tudo aquilo que é intrínseco, que é próprio à natureza do Pai, para que então a gente compreenda o seguinte: sendo Deus infinitamente bom, infinitamente justo, conhecendo, sabendo de tudo, portanto onisciente, onipresente, portanto presente em qualquer canto de sua criação, por mais extensa e infinita que seja. O Pai, portanto, tudo aquilo que nos acontece, sendo Deus justo e presente em tudo, tudo que
nos acontece, tudo aquilo que nos advém, tem, portanto, uma causa justa. E se Deus permite, é porque tem uma razão de ser. Porque, do contrário, meus irmãos, conforme a gente pôde ver na semana passada, haveria pontos onde Deus seria ausente ou onde Ele permitiria injustiças, o que a gente não tem como admitir. Portanto, quando Kardec nos trouxe esse primeiro raciocínio, essa inferência, que é uma inferência grandiosa e já nos traz muita paz, porque nos permite compreender o sofrimento como sempre tendo uma causa justa e sendo para o nosso bem, isso já começa a nos consolar e afastar do nosso coração o sentimento da revolta, do ódio, da incompreensão, que às vezes de maneira invigilante ou descuidadosa a gente pode deixar que ganhe corpo, que ganhe força no nosso sentimento. Pois bem, avançando, meus irmãos, no nosso estudo, nós vamos agora estudar as causas atuais das aflições. E mais uma vez, o codificador age com acerto, porque, embora o Espiritismo, em sua ampla e riquíssima literatura, vá nos mostrar as diversas causas anteriores das aflições, mostrando para a gente como que as nossas existências passadas, aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente fez ou deixou de fazer em outras vidas, reflete na vida atual. Antes de examinarmos essas causas, o codificador, de maneira muito feliz e inspirada, vai trazer para a gente algumas possibilidades das causas atuais das aflições. Até mesmo porque, meus irmãos, na qualidade de espíritas, nós temos que tomar muito cuidado para não achar que tudo vem do passado. Ou seja, uma vez que a gente conhece as causas anteriores das aflições, nós temos uma tendência, a partir desse novo conhecimento, de jogar tudo no nosso passado. Como se popularmente diz, os irmãos já devem ter escutado mais de uma vez, um ditado popular que diz assim, eu devo ter jogado pedra na cruz. Esse ditado, que é uma referência ao episódio mais triste que a humanidade já viveu, que foi o sacrifício imposto ao mestre, no fundo, traz consigo o quê? Uma noção de que a gente no passado já errou muito. Já existe aí uma noção, tácita no coração, no ideário popular do povo brasileiro, a noção de que nós já vivemos outras vezes e de que temos culpa no passado. Agora, nem tudo deriva do passado. E é isso que nós vamos aprender com o nosso estudo de hoje. Kardec nos diz, então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, vêm de duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, ou seja, se nós fizermos um exercício de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que a gente sofre, de todas as dificuldades que a gente atravessa, se nós formos à origem deles, à causa deles, e buscarmos o início deles, reconhecer-se-á que muitos, talvez a gente poderia dizer até a maioria, muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, muito do que a gente passa e atravessa tem origem na nossa conduta atual, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer nessa existência, nessa encarnação. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, meus irmãos, começa Kardec aqui com a primeira categoria de origem dos sofrimentos que a gente passa, mostrando para a gente o seguinte: quantas vezes a gente erra ou adquire sofrimentos e dá causa a sofrimentos, fruto do nosso orgulho, fruto da nossa falsa noção de grandeza e de importância pessoal. Ou seja, é quando a gente fala, diante de uma ofensa, diante de alguém que nos fere, que nos magoa, eu então, com o orgulho ferido, retruco o seguinte: eu não vou levar desaforo para casa.
e aquilo ali a gente pega e inicia uma discussão, revida na mesma proporção ou numa proporção pior, às vezes adquirindo ali um problema seríssimo. Hoje mesmo, nesses vídeos rápidos de internet que a gente vê, eu vi somente um vídeo, não tinha um áudio, de duas pessoas que começaram a discutir no trânsito. Daí a pouco, a que estava no carro da frente pegou, desceu, parecia um taco de beisebol, um pedaço de pau, e bateu no vidro do carro que vinha atrás. O carro que vinha atrás então pegou, deu ré e veio com toda a força, bateu na traseira do carro, depois deu ré de novo, aí pegou a lateral do carro da frente, aí não satisfeito, ele foi lá na frente e deu ré em cima do carro, ou seja, ele amassou o carro do rapaz que ofendeu de todos os lados. Ou seja, e se a gente ali tivesse, não levado a discussão adiante, aquele problema não tinha existido. Se eu tivesse tomado um fechado, ou escutado uma ofensa no trânsito e silenciasse, ou se não pedisse desculpa, tem como, né? Me perdoa. Ou ao invés de gesticular, de ofender quem às vezes nos ofende, retrucando o mal que a gente recebe. Nós então trouxemos, meus irmãos, para essas causas atuais das aflições, algumas páginas da literatura espírita que vão ilustrar para nós cada um desses pontos que Kardec nos traz. Uma primeira história que Hilário Silva nos deixou, através do Chico e do Valdo Vieira, nos fala a respeito das tentações. Vejam só, como que a gente às vezes é tentado, e se a gente não estiver vigilante, às vezes a gente arruma um problema sério para a gente. O estudo no templo espírita versara sobre tentações, compromissos, faltas e culpas. Antônio Gama, distinto corretor, e sua esposa, Dona Cornélia, caminhavam de volta para casa ao lado de Arthur Ramos, companheiro de fé. E Antônio comentava: o orador não precisava ser assim tão exigente. Expôs por mais de uma hora, como se nós, os da Assembleia, fôssemos malfeitores. É a impressão que às vezes a gente tem no Espiritismo, né? Está puxando muito a orelha, né? Está exagerando, tem que fazer muita coisa, tem que corrigir muita coisa. Será que é isso tudo mesmo? Entretanto, disse Ramos, cautela nunca é demais. Todos somos capazes de cair. Mas não temos a prece e o conhecimento, disse Dona Cornélia. É impossível que estejamos assim tão atrasados. Não, tornou Gama. Não somos tão ruins, já subimos um degrauzinho. Chegaram em casa e interromperam a conversa. Logo, porém, depois de instados em casa, enquanto a senhora preparava o chá, o telefone tocou. Gama atendeu. Quem é? Perguntou. E a voz veio macia e familiar. Pois você é estranho, Antônio, somos nós. E ouvindo referência ao nome de certa firma conhecida por grandes negócios, e com a qual já operara algumas vezes, ele era corretor, Gama continuou satisfeito. Pois não, dê as ordens. E falaram do outro lado. Olha, é um negocião, Antônio. Basta apenas um recibo assinado por você e receberá 800 mil cruzeiros. Talvez é como se fosse hoje uns 800 mil reais, né? A voz continuou, então, explicando que se tratava da venda de vários automóveis para determinada companhia. Antônio percebeu que se tratava de uma operação inconfessável, ou seja, era coisa desonesta, e pediu um momento. Emocionado, explicou para a esposa de que se tratava e, alarmados, conversaram rapidamente. 800 mil cruzeiros. Afinal, disse a esposa, é um negócio como os outros. Sim, respondeu o marido, se eu não aceitar, outros vão aceitar. E piscando os olhos, concluiu com a esposa: olha só, né? Olha o perigo da gente ser espírito e os enganos que a gente comete. Deve ser o amparo de algum amigo espiritual para que possamos comprar, enfim, o nosso apartamento. Pensa bem, esse benfeitor vai trazer tramóia para a gente, né? Em seguida, correu no telefone e avisou: eu aceito. Muito bem, responderam. Vamos nos encontrar amanhã no mesmo lugar.
E Gama perguntou então: mas me fala, onde estarei com o entendimento? O amigo desconhecido mudou o tom de voz e falou claramente preocupado: mas escute, você não está compreendendo? Diga, é você mesmo quem fala? Sim, explicou Antônio, sou eu, Antônio Gama, corretor. Ah, concluiu o outro com a voz de desapontamento. Desculpe, meu senhor, foi engano. Só então o casal de iniciantes na doutrina reconheceu que ambos haviam caído fragorosamente em perigosa tentação. Então vocês veem, meus irmãos, é o que Kardec começa a dizer aqui para a gente, ó. Quantas pessoas caem por sua imprevidência, por seu orgulho e por sua ambição. E continua o codificador nos explicando. Quantos se arruinam por falta de ordem, por serem desorganizados. De perseverança, que é o que, meus amigos? É a gente não dar continuidade a algo que a gente iniciou e que precisa de ter continuidade, precisa ter disciplina no cumprimento daquilo. Pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Aí a gente lembra novamente, né, um ditado popular que fala assim: olha, a gente não deve pôr o chapéu onde a mão não alcança. Então, cuidado, né? Não dê um passo maior do que as pernas, vá por etapas. E muitos, às vezes, se atropelam e acabam trazendo sofrimentos e aflições para si em decorrência disso. Quantas uniões infelizes, ou seja, quantas pessoas que têm infelicidade, dificuldade, sofrimento, né, em suas uniões, em suas afetividades, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Ou seja, existem irmãos nossos, eventualmente a gente pode cometer esse engano, de nos aproximar, seja daquele que vai ser nosso companheiro, nossa companheira, sejam de amizades que a gente vai tentar cultivar na vida, que não são motivadas pela amizade, pela sintonia, pelo respeito recíproco, e sim por interesses recíprocos. Isso aí, infelizmente, lá na frente vai dar problema. Porque quando o interesse não é atendido, acaba a amizade. Quantas dissensões, quantas brigas e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindre e menos suscetibilidade. Isso aqui, meus irmãos, é um dos pontos mais claros para nós. Quantas e quantas vezes que nós, às vezes, participamos de discussões que, se a gente tivesse silenciado, não tinha ido para frente. O problema tinha encerrado. O problema tinha acabado. Ou seja, a gente escutou algo, foi um desaforo, foi um desrespeito, mas o melhor a fazer nessa hora é o quê? Silenciar. No momento oportuno, quando os ânimos estiverem mais calmos, talvez a gente tenha a ocasião de explicar melhor, de nos justificar melhor, de fazer com que a pessoa tenha outro ponto de vista, mas não no calor do momento, não no calor da emoção. Ou seja, nessas horas, foi o conselho que certa vez o Chico recebeu sobre a água da paz. Aí perguntou, né, foi falado com ele: ó, Chico, você deve procurar e fazer uso da água da paz. Ele procurou nas farmácias de Pedro Leopoldo, pediu para procurar em Belo Horizonte na época para ele, não achou. E depois ele, de volta com o benfeitor Emmanuel, disse: olha, não encontrei. A água da paz é simples. Quando vier alguém te ofender, vier alguém te desafiar, vier alguém testar sua paciência ou seus limites, você vai pegar um copo d'água, vai pôr na boca, vai ficar 10 segundos com a água na boca. O meu foi menos tempo aqui, né? Mas você vai ficar 10 segundos. Depois disso, você joga a água fora. Você vai ver que a vontade de responder vai passar. Às vezes, você segura mais um pouquinho, 20, 30, mas depois você também não bebe a água, não. Porque essa água ainda está carregada daquela vibração que você estava, né? Portanto,
E isso evita muito problema, gente, muito mesmo. Simplesmente a gente o quê? Esperar, segurar a língua nas horas em que a gente estiver numa situação dessa natureza. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Nesse ponto, meus irmãos, talvez alguns de vocês se lembrem, alguns dias atrás, em um dos estudos que a gente fez sobre a paciência, sobre a cólera, nós nos lembramos aqui do caso de Belarmino Bicas. Era uma pessoa que infelizmente tinha o chamado estupim muito curto, se irritava por pouca coisa. Conforme uma estatística que ele mesmo fez, depois de que ele tornou-se espírita, durante 20 anos da sua vida, ele se irritou por bagatelas, por coisas simples e pequeninas, por 16.386 vezes. Ele, inclusive, relacionou a categoria das irritações que ele teve, o que deu ali uma média de 3 irritações desnecessárias por dia, e que fez o que com ele? Que ele subtraísse 20 anos da existência dele. Deveria viver até os 80, desencarnou aos 60, por quê? Porque se irritava demais, desnecessariamente. Portanto, subtraiu da própria saúde. Fora que a gente pensa o seguinte, meus irmãos, não é só a questão do tempo de vida que se perde. Como que é o dia a dia e a vida? Como que é o dia de quem se irrita por tudo e por pouca coisa? Ele já tem uma vida péssima, uma péssima qualidade de vida, porque inicia de manhã reclamando, se queixando e brigando, vive num clima mental, numa sintonia muito ruim, e portanto subtrai a própria vida e torna a vida que ele tem também insuportável. Tem outros excessos que a gente comete nessa vida, que a doutrina espírita sempre nos alerta e nos pede para a gente ter cuidado. E aí nós trouxemos aqui uma segunda página para ilustrar. Conta para a gente a história de João Neves, que era espírita, frequentava uma reunião, frequentava um templo espírita, inclusive uma reunião mediúnica, na qual, que tinha uma natureza certamente um pouco diferente de uma reunião comum de desobsessão, vez ou outra ele tinha condições de consultar o benfeitor da casa. Vejam só. João Neves, moço de muita fé, sempre recorria aos préstimos de benfeitor desencarnado, que ajudava aos doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de conhecida médium. Então tinha um determinado centro, determinada fraternidade espírita, na qual um benfeitor desencarnado estava sempre amparando aos enfermos, aos frequentadores. Por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo tratava da saúde de João, através de passes, com grande paciência. Então ele mesmo era um dos que era sempre ajudado, era sempre beneficiado ali naquela casa. Certo dia, incorporado a médium, o caridoso amigo considerou: João, então o benfeitor virou para o encarnado e disse o seguinte: olha, João, nós temos feito tudo pela sua melhora. Entretanto, o problema gástrico está renitente. Olha, nós temos tentado te ajudar de todas as maneiras, mas o problema que você traz aí no estômago está difícil de ser curado, de ser superado. E perguntou: o que você comeu hoje no almoço? O rapaz então informou. Talvez alguns devem se lembrar do almoço dele. Eu já contei essa história com uma vez. Aí ele disse o seguinte: comi feijão e arroz, 5 batatas, 2 empadas grandes, um prato de saladas, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. Aí ele ainda pensou assim, para ver se lembrava de mais alguma coisa. Acho que foi só isso. E concluiu dizendo: percebendo que o espírito silenciou, o João então perguntou: que acha o irmão? O benfeitor sorriu e respondeu: eu, João, o que eu posso falar? Penso apenas que
que o único remédio no seu caso seria Deus conceder a você 2 estômagos. Então pensem bem, meus irmãos. Ou seja, um problema gástrico igual esse que ele trazia, isso tem origem nas vidas passadas? Não tem. Então vejam que interessante como que a literatura espírita, a doutrina, chama a atenção da gente mostrando o seguinte: olha, não fiquem achando que tudo é o passado não, porque senão a gente despreza a análise do presente. A gente coloca em segundo plano a análise que a gente deveria fazer das nossas atitudes atuais, que justificam e que explicam grande parte do que a gente passa, grande parte do nosso sofrimento. E a gente fica nessa: eu joguei pedra na cruz, eu devo ter sido muito ruim, eu devo ter aprontado muito, eu devo ter feito muita gente sofrer. Aí vem Kardec primeiro aqui e fala o seguinte: olha primeiro essa vida, analisa, mas analisa de verdade. E nesse ponto, o codificador ainda não terminou. Ele continua explicando para a gente o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio, desde pequenininho, as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Nesse ponto, meus amigos, nesse aspecto da educação dos pais em relação aos filhos, o Espiritismo nos dá muitas lições valiosas que, se forem seguidas, se a gente se esforçar, às vezes a gente não consegue seguir à risca pelas dificuldades que nós ainda temos. Mas se a gente se esforçar nessa linha, quantos problemas, quantas amarguras a gente evita. Por quê? Primeiro ponto, vem a doutrina espírita e fala assim conosco: olha, não se engane com a ingenuidade, com a inocência, com a doçura da criança pequenininha que você tem hoje em casa. Nessa criança pequenininha habita um espírito velho, uma alma milenar, multimilenar, que vem de muitas experiências, de muitas outras vidas, que já errou muito, que já fez o que não devia, e portanto Deus confia essa alma, esse filho dele aos seus cuidados, com o propósito principal de quê? De que seja educado. Aí vem um pai zeloso e pensa o seguinte: mas eu estou tentando dar meu filho a melhor escola. Não é isso. Vem a doutrina espírita e mais uma vez fala com a gente o seguinte: olha, o lar é a principal escola das almas. E mais, o principal fator educativo no lar não é na questão do intelecto do filho, da criança ou do jovem que está sob os nossos cuidados, e sim no aspecto moral, de princípios. É no lar que a gente ensina uma criança a ser humilde, é no lar que a gente ensina sobre honestidade, é no lar que a gente ensina a empatia, a criança se colocar no lugar do outro, aprender a dividir, a cultivar um bom vocabulário. É no lar que a gente ensina o respeito, é no lar que a gente ensina a disciplina, é no lar que a gente ensina a dedicação e o esforço individual e tantas outras lições que um pai e uma mãe responsáveis têm que cuidar com muito zelo, com muito carinho. Quando a gente se esforça, meus irmãos, nessa linha, e entre outros pontos que a doutrina nos ajuda, trazendo para os filhos, além dos princípios, o hábito da oração, as lições eternas das leis divinas, por intermédio de um culto do Evangelho no lar, por intermédio de uma escola de evangelização espírita, que uma casa como essa possui há mais de 60 anos, para educar as crianças e os jovens que chegam aqui, nós então vamos dar grande parte do material que a criança precisa para vencer na vida. Não como uma pessoa de sucesso, bem-sucedida materialmente, não é isso.
O nosso objetivo enquanto pais espíritas cristãos é queremos ver que os nossos filhos sejam homens de bem, homens e mulheres de bem. Esse é o nosso ideal. Nós podemos, meus irmãos, educar às vezes um filho que vai ter uma profissão modesta na vida, mas se for uma criatura de bem, o nosso objetivo vai estar cumprido. Esse é o principal ponto, esse é o principal foco, essa é a principal atenção. E quando a gente se esforça nessa linha, o que esse filho vai ser conosco quando crescer? Vai ser um filho atencioso, um filho carinhoso, um filho que às vezes adivinha as necessidades da gente, um filho obediente, exceto quando for às vezes um espírito muito rebelde e que mesmo a gente dando a melhor educação, o melhor exemplo, às vezes vai nos contrariar. Mas até nesse ponto a doutrina espírita nos fala, olha, se o filho rejeitar todo esse patrimônio de exemplos, de educação moral que o lar lhe oferecer, os pais vão estar com a consciência tranquila. Por quê? Porque fizeram a sua parte. E conclui Kardec: interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, voltem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, ou seja, não, eu estou azarado demais. Azarado? Como que você educou seus filhos? Né? Azarado? Como que você procurou regrar sua ambição, seus desejos, seus impulsos, suas más tendências? Procure então acusar a sorte, a providência, a má fortuna, ao passo que tudo isso nada mais é do que o seu desleixo, do que a sua falta de cuidado. Termina Kardec: os males dessa natureza fornecem, não há a menor dúvida, um grande contingente, um notável contingente no cômputo dos sofrimentos da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Que Jesus nos abençoe a todos. Hoje nós estamos, meus irmãos, minhas irmãs, estudando o sofrimento, as razões da dor. E, parafraseando o poeta mineiro, que falava de uma amizade e que dizia assim: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, dentro do coração. Pois então, hoje eu venho aqui, aproveitando esse tempo que me foi concedido, para falar de uma amizade. Uma amizade em que só ela é capaz de aplacar a dor. E nesse capítulo 5º que estamos a estudar, Jesus nos declina no capítulo das bem-aventuranças, no alto do monte, olhando para o mar da Galileia, abordando o tema mais difícil enfrentado pela humanidade, que é o sofrimento. Não tem outro. E o sofrimento, a dor, é o supremo desafio da humanidade. E conforme nos fala Haroldo Dutra Dias, Jesus nos faz uma declaração difícil de ser compreendida no Sermão da Montanha. E essa declaração, em que ele se
expressa no capítulo das bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que experimentam dor, porque serão consolados, os que sofrem perseguição, os que, enfim, enfrentam as situações difíceis de suas vidas. Seria muito complicado para nós compreender essa expressão, essa promessa de Jesus, sem o conhecimento espiritual. E é na dimensão do conhecimento espiritual que Jesus, então, traduz para a humanidade a solução para o enfrentamento do sofrimento. Especialmente em todas as ocasiões da humanidade. Porque se naquele tempo as pessoas sofriam porque eram perseguidas ou eram miseráveis, se as pessoas sofriam porque adoeciam e dependendo da doença morriam, se as pessoas sofriam porque não tinha assistência dos familiares quando contraíam doenças graves, se as pessoas sofriam porque eram relegadas às prisões quando enfrentavam os poderosos, no século que passa, que é o século dos direitos constituídos, as pessoas ainda sofrem. Sofrem a ponto de nós estarmos vivendo uma pandemia silenciosa que tem ceifado a vida de tantos irmãos e irmãs queridos pelos caminhos do autoextermínio, pelos caminhos do suicídio. E é aí, meus irmãos, minhas irmãs, que se agiganta o valor da amizade. A amizade que Jesus nutre para todos nós. Certas correntes teológicas, por mais respeitáveis que sejam, nos informam ou nos informaram ao longo dos séculos que se nós sofremos é porque nós estamos com algum problema com Deus. E na medida em que nós estabelecíamos alguma troca, alguma barganha com o Criador, nós então receberíamos dele concessões. Riqueza, poder, prosperidade, felicidade, entre aspas. Essa visão, meus irmãos, minhas irmãs, foi modificada por Jesus. Foi totalmente transformada pelo Cristo. E a doutrina espírita, ao colocar para as nossas observações, estudos e principalmente reflexões, a perspectiva da vida espiritual, a perspectiva, a certeza das inúmeras existências em que experimentamos as mais diversas situações, em que livremente fizemos as nossas escolhas, a maior parte delas ruins, nós então começamos a compreender que somos os herdeiros e destinatários na vida atual dessas escolhas equivocadas que fizemos. Ou como nos mostrou aqui há pouco Lucas, quando não conseguimos viver ainda nessa vida de maneira razoavelmente equilibrada, e ainda que sofremos as consequências desses desequilíbrios. É importante, meus irmãos, que compreendamos que se a dor não tivesse qualquer propósito na criação divina, Deus de antemão teria ocorrido. Porque o Pai é perfeito, Ele é amor infinitamente perfeito, Ele é justiça infinitamente perfeita, Ele é inteligência infinitamente perfeita. Ele não iria, evidentemente, permitir que a dor existisse. Mas a dor não é criação de Deus. A dor é criação
genuinamente humana. Mas como que Deus se comportou diante da dor? Como um pai, como um amigo. E nós, que criamos a dor para os nossos caminhos, para as nossas vidas, temos na dor o grande motivo da nossa transformação. Ou seja, o Pai se utiliza de uma criação genuinamente humana para fazer com que nós saiamos da imobilidade. A doutrina espírita, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não vem remover a dor das nossas vidas, como Jesus não fez. A doutrina espírita, na realidade, ela nos aclara a razão da existência do sofrimento em nossas vidas, nos mostra os seus motivos, nos aclara a lógica das consequências a partir da lei de causa e efeito, a partir da lei do retorno, em que o bem ou o mal que fizermos estará conosco mais adiante. E, portanto, que a existência física é uma viagem, é uma travessia, e não um porto de partida, muito menos um porto de chegada definitivo para todos nós, como no passado, antes da doutrina espírita, poderíamos estar tentados a compreender. Não é assim. A nossa vida é uma travessia. É uma das estações dessa grande viagem universal que os nossos espíritos têm feito ao longo dos milênios. E descemos na estação da existência terrestre para podermos não apenas utilizar esses momentos para avaliar a consequência desses nossos sofrimentos e senti-los em nossa própria pele, mas também progredir com eles. E progredir com o aparecimento dos amigos que estão, dos verdadeiros amigos, é bom que eu adjetivo o substantivo, dos verdadeiros amigos que nos acolhem, que nos abraçam, que nos ajudam a erguer. E o maior deles todos, que viveu conosco um dia, que saiu das culminâncias de sua vivenda para vir ter conosco aqui na terra, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, no século III, ele nos fala algo muito interessante, que Deus está dentro de nós, e Ele nos vê e vê as nossas atitudes com os nossos olhos. Isso significa, meus irmãos, que o Pai, ao nos respeitar profundamente, Ele permite que nós escolhamos os nossos caminhos e façamos as nossas avaliações a partir das nossas próprias experiências. Muito embora Ele faça com que estejamos cercados o tempo todo de sua obra para que possamos refletir no bem a fazer. Foi dito aqui há pouco que a simples utilização de uma água pode nos evitar danos imensos. Portanto, meus irmãos, o ensinamento de Jesus, esse grande amigo que veio até nós um dia, para nos trazer a revelação insubstituível e insuperável do amor, o ensinamento do Cristo não poderia, evidentemente, terminar na cruz. Como, aliás, nos fala numa bela preleção do nosso irmão Haroldo. Porque se a experiência de Jesus terminasse na cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Não existiriam cristãos para contar a história insuperável do maior sentimento já ensinado e vivenciado neste mundo,
por alguém que também jamais foi superado por quem quer que seja, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus, tal qual o esclarecimento a respeito da dor, e não há uma dor maior para a humanidade senão o perecimento físico do Cristo numa cruz, incompreendido por uma humanidade criminosa que não entendeu a grandeza e a dimensão da sua existência entre nós. Essa dor profunda, e cada vez mais a humanidade, na medida que se avança, compreende a dimensão e o tamanho dela. Essa dor, ela se encerra na cruz, porque logo em seguida, no domingo cheio de sol, o Cristo reaparece, e reaparece para o olhar de uma mulher virtuosa, Madalena, e pede que Madalena transmita aos discípulos a notícia mais feliz que um dia a humanidade já teve, que foi exatamente a superação da morte pela vida, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a imortalidade é a grande demonstração de força na qual a humanidade precisa se mirar para poder compreender que os seus sofrimentos são passageiros, terminam, vêm e passam. E o grande desafio que todos nós temos ao sofrer, porque se tem algo que nos nivela a todos sem exceção, é o fato de que todos sofremos aqui na Terra. E na medida em que nós sabemos sofrer, por entendermos que aquilo será passageiro, aquele momento será fugaz, ainda que dure uma existência inteira, mas será fugaz se contarmos que uma existência é apenas uma gota do oceano na infinitude das vidas. Nós então, meus irmãos, compreendemos que uma força diferente haverá de invadir os nossos corações e nós aprenderemos a sofrer com mais resignação. Não por uma simples promessa contida no Sermão de um Monte, mas por uma promessa que descerrou para a humanidade a maior notícia até então possível de existir para todos nós, que é a notícia da imortalidade do Espírito. Sofremos hoje, não sofreremos amanhã. É preciso que compreendamos que esses sofrimentos fazem parte do contexto da nossa vida e que nós temos, mesmo na dor, motivos de compreensão e de fortalecimento, porque a dor bem compreendida, ela nos fortalece, para que nós possamos ajudar outros irmãos que também sofrem a se fortalecerem com o nosso exemplo de resiliência e de resistência. O cristianismo sem a imortalidade da alma seria apenas, meus irmãos, palavras jogadas ao vento. E é por isso que Jesus pessoalmente demonstrou a imortalidade da alma. Sócrates, no final da sua vida, foi condenado pela sociedade grega, que, embora intelectualmente avançada para aquele tempo, ainda estava atrasada espiritualmente. E condenou Sócrates pela razão de que supostamente ele estaria transviando os jovens por lhes ensinar a verdade. E a verdade socrática era uma lição muito parecida com os ensinamentos de Jesus. Sócrates, então, condenado a beber veneno, cicuta, um veneno mortal, instado pelos seus discípulos a resgatar para que ele pudesse fugir, ele se coloca sereno, adverte os seus discípulos e serenamente entrega a sua vida a Deus. Da mesma maneira, nós encontraremos a serenidade que é obtida através da amizade. Amizade a Jesus.
e amizade de Jesus. Nós lembramos os cristãos dos 300 primeiros anos, em especial, os 3 primeiros séculos, que entregavam suas vidas porque sabiam da imortalidade, porque sabiam que encontrariam a felicidade que eles não puderam viver nesse mundo, e seguiam serenos, já desde os presídios, onde eram açoitados e submetidos à fome, ao vexame, à crueldade, sabedores que iriam encontrar com o seu Cristo amado, naquele reino que eles compreenderam desde aquele tempo que existia, por ser imortal, a alma humana. Da mesma maneira, meus irmãos, encontraremos nas lições de Estevão, primeiro patrono, primeiro mártir do cristianismo, que recebeu a condenação por parte de Saulo de Tarso e do Sinédrio, de maneira a perdoar o seu algoz, que pelas determinações divinas acaba descobrindo que ele era irmão da criatura que ele mais amava no mundo. E Estevão, por ter Jesus como amigo insubstituível em seu coração, Estevão pede, já nas váscaras da morte, com sua irmã chorando ao seu lado, porque depois de muitas décadas revê o irmão apedrejado em praça pública pelo amando do seu amor, do amor de sua vida. E o seu irmão pede a ela que perdoasse Paulo, porque Saulo de Tarso um dia haveria de tratar com a mesma energia que o tratava naquele tempo as coisas de Jesus. Esse Cristo, esse amigo querido, é que nos dá a força para esses momentos. E é em nome dele, meus irmãos, que nós temos que tentar transmitir parcelas dessa força para aqueles que sofrem e parecem desfalecer em razão dos sofrimentos que guardam em suas vidas. Mais do que nunca, nós todos somos chamados a sermos solidários com aqueles que aparentam estar frágeis para as borrascas, para as dificuldades que são comuns na vida de todos nós. E o mesmo Paulo, aquela criatura que depois de encontrar Jesus às portas da cidade de Damasco, se transforma num discípulo do Cristo. Vamos encontrá-lo lá no ano 70, aproximadamente, em Roma. Depois de ter rodado o mundo quase todo conhecido, fraco fisicamente, já velhinho, totalmente subnutrido, enfraquecido pelas viagens dificílimas a pé, sofrendo injustiças, perseguições, espancamentos, e estando já em Roma, próximo do fim da sua jornada luminosa aqui na terra, ele então se lembra de escrever uma carta ao seu amigo Timóteo. E ele pede a Timóteo, e ele diz a Timóteo nessa carta, que ficou conhecida por toda a humanidade como sendo a segunda carta a Timóteo, onde ele informa que ele já havia percorrido uma carreira difícil, com os joelhos desconjuntados, com os joelhos machucados, mas que nessa carreira ele guardava a certeza que tinha cumprido com o seu dever e que tinha guardado a fé no seu coração. Mas apesar de já prenunciar o fim da sua existência aqui na terra, ele ainda assim pedia a Timóteo que pegasse uma capa que ele havia esquecido em Troade, na casa de um romano chamado Carpo, uma capa de couro, porque ele estava já velhinho, sentindo muito frio,
e aquela capa lhe fazia falta, porque no fundo, apesar de frágil, apesar de velhinho, apesar de alquebrado, ele ainda sentia uma força enorme dentro do seu coração, que provinha desse amigo que um dia ele escolheu adotar às portas da cidade de Damasco. E ele pede então a Timóteo que entregasse a um irmão para que levasse para ele em Roma. E naquela carta, além de dizer da amizade infinita que ele tinha com Cristo, que sustentava as suas forças no momento de aparente abandono em que ele se encontrava, ele se referia a um grande amigo que ele fez aqui na terra, que foi o evangelista Lucas, médico de homens e de almas, como diz o escritor. E ele dizia assim para Timóteo: estou sozinho aqui, só Lucas está comigo. Dia seguinte, depois, uma centúria romana entra na casa em que ele se hospedava, algema, leva preso junto com os donos da casa, os cristãos que lhe concediam asilo. Ele é jogado numa prisão que mais parecia um buraco e aguarda as determinações de César, mais precisamente de Nero, que depois de ser advertido pelo próprio Paulo dentro do palácio em Roma, ele espera que os ânimos se acalmassem, porque repercutiu em toda Roma o diálogo do discípulo de Jesus com o maior imperador do planeta, em que ele o advertiu pessoalmente a respeito dos pecados e das ignomínias que eram cometidos na corte. Ele então é preso e silenciosamente, discretamente, ele é levado à execução por alguns soldados fora dos muros de Roma. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, conta-nos Emmanuel, no final dessa obra abençoada, o livro Paulo Estevam, que ao chegar no local destinado àquela execução, o seguidor do prefeito dos pretorianos, que cumpria a ordem de Nero para assassinar Paulo, desembainhou a espada, mas quando ele então desembaia a espada para cortar a cabeça de Paulo, que deveria morrer como um romano, ele então treme. E olhando a vítima, em dúvida, falou num tom apenas escutado por Paulo: lastimo ter sido designado para esse feito e intimamente não posso deixar de te lamentar, diz o pretoriano para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quando lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de sua lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Então, meus irmãos, quando nós temos em nossa mente, em nossos corações, a perspectiva de uma vida única, que se esgota aqui com alguns anos de existência na Terra, completamente focados nas questões de natureza material, é muito difícil nós conseguirmos suportar a dor que muitas vezes nos busca. Mas quando temos a convicção de que o Cristo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, e nos prometeu a imortalidade do Espírito, que será a nossa herança, se soubermos, principalmente se soubermos, buscar os seus ensinos, especialmente no que diz respeito ao amor que devemos ao nosso próximo, nós nos tornamos gigantes.
Nós nos tornamos criaturas resistentes e não há romano nenhum ou tirano algum que retire a nossa tranquilidade, porque teremos a nossa consciência fortalecida, não apenas na perspectiva da vida futura, mas na certeza de que soubemos viver a vida presente. Essa era a grandeza dos cristãos. Aí residia a fortaleza dos mártires, daqueles que entregavam sua vida, como Joana de Cusa, queimada no circo ao lado de seu filho. E no martírio, o soldado romano que lhe punha fogo ainda lhe perguntava: foi isso que o seu mestre te ensinou? E ela respondeu: não me ensinou só a sofrer, ele me ensinou também a te amar, a te perdoar. É isso que devemos cogitar, meus irmãos. É essa grandeza que o mestre nos pede que compreendamos, para que tenhamos a força em nossas vidas e a capacidade não apenas de viver na fortaleza do Senhor, mas também de ajudar outros irmãos que estão aí estendendo as mãos para nós, pedindo ajuda, muitos pedindo socorro, muitos pedindo que nós nos transformemos nesse amigo, nesse sentimento que mora do lado esquerdo do peito, junto do coração, como diz o poeta, que é a amizade. Não sou digno, soldado, de lástima. E o algoz continuava a olhá-lo com assombro, e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a estrada, dizia ainda: meu amigo, chorai não por mim, chorai por vós, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que você, depois que terminar a sua tarefa de sangue, vai voltar para a hedionda convivência dos mandantes, dos crimes tenebrosos dessa época. E como ele ainda tremia diante das palavras do lidador de Tarso, Paulo lhe ordena: não trema, soldado, cumpra o vosso dever até o fim. Meus irmãos, minhas irmãs, se estamos na travessia, a dor é passageira, é própria do mundo que nós construímos, mundo de expiações e de provas. Estamos sempre a dizer isso aqui nos nossos estudos nessa casa. Mas a doutrina espírita, ao mesmo tempo que nos dá a compreensão, como vimos aqui no estudo que nos antecedeu, de que nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, mas da mesma forma que a explicação da mensagem de Jesus veio através do conceito e da verdade, da universalidade das vidas, da imortalidade da alma, Jesus inspirou, iluminou o Espiritismo, para que o Espiritismo não se transformasse apenas numa doutrina da lógica da sobrevivência. E a lógica da sobrevivência, por sua vez, poderá parecer fria, se não estiver adornada, enfeitada pelo amor, pela solidariedade, pela amizade, pelo companheirismo, pela capacidade de nos ajudarmos uns aos outros, pela capacidade de entendermos uns aos outros, ainda que esses outros aí não sejam necessariamente os nossos melhores amigos, e sobretudo a certeza de que nós estamos amparados, nós não estamos abandonados. Por pior que seja o nosso sofrimento, temos junto de nós a manifestação de Deus, a manifestação do Cristo na figura daqueles entes que nos amam, os nossos anjos de guarda, que são os espíritos amigos, que são os Lucas na vida de cada um de nós. Inclusive eu tenho um aqui,
que é assim na minha vida. Mas os Lucas no sentido da amizade que ele nutria com Paulo e que nos auxiliam às vezes em momentos muito difíceis. Um dia desse eu estava preocupado, como a gente sempre preocupa, triste pelas situações que a vida às vezes nos causa. E para minha sorte, eu vi uma lição da nossa querida Meimei. E eu vou terminar a minha participação lendo essa lição para vocês, para que, como uma manifestação muito carinhosa, uma manifestação muito sincera, que eu gostaria demais de dividir com vocês. E busquem na internet, se eventualmente vocês estiverem também num momento de sofrimento, próprio da expiação de provas, que é a característica do mundo em que estamos, procurem a lição, confia sempre, de Meimei, e vocês com certeza receberão o mesmo alívio que eu pude sentir naquele instante e que agora eu divido com vocês. Confia sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-lhe com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Meimei, psicografado por Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Dona Luzia, faça a prece para nós no encerramento, por gentileza. Meus irmãos, eu vou pedir mais uma vez para todos aqui presentes, aproveitando esse clima abençoado, que a presença dos nossos amigos espirituais nos proporciona, nós nos lembremos mais uma vez do nosso irmão João Flávio, companheiro dessa casa há muitas décadas, que passa por um momento mais difícil em sua vida, e pela nossa irmã Dona Marta Araújo, mãe da Renata, nossa companheira aqui, tão querida aqui também dos nossos trabalhos aqui dessa casa, e do Ronaldo, seu marido, o sogro do seu Ronaldo, do Ronaldo, seu marido, que eles possam receber no momento da prece a visita dos nossos amigos espirituais, levando-lhe lenitivo para os seus sofrimentos. Senhor, nesse instante levamos o pensamento e o coração a vós, em agradecimento, Jesus. Agradecimento por esse momento de reflexão, onde nós amealhamos, através dessa água viva dos teus ensinamentos, as bênçãos generosas da paz, do entendimento, da compreensão. Abençoe-nos os propósitos no bem, Senhor, e ajude-nos a caminhar com destreza, por mais difíceis seja realizado em nossa vida, as nossas atividades, as dificuldades que nos surgem, que nós possamos vencê-las com a fé, com a esperança, com a resignação,
entendendo que a justiça divina é perfeita e que tudo aquilo que nos acontece é necessário ao nosso progresso espiritual. Abençoe-nos sempre, Mestre. Estenda a tua misericórdia, o teu amor sobre os hospitais, levando a esperança e a paz aos corações daqueles que sofrem, que se encontram enfermos, e nos lembrando aqui dos nomes que foram citados, do nosso querido amigo e irmão João Flávio, da Dona Marta, e de todos aqueles que estão nesse momento, Senhor, necessitados do teu amor, da tua bondade, da tua compreensão. Ó Mestre, que a tua infinita misericórdia esteja sempre presente em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de paz e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo, do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal, principalmente daquele mal que ainda guardamos em nós mesmos, pois vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Começaremos aqui no salão agora os trabalhos de Páscoa.